receber você aqui. A Ellen, ela é esposa do Fernando Rodrigues, mãe de duas princesas. Ela é uma mentora, uma líder maravilhosa e ama ser planejadora financeira e ama esse tema, né, Amo Ellen, que a gente vai mesmo, falar Dani. Amo hoje. mesmo. Aliás, o tema, né, de college funding foi um dos mais decisivos da minha vida, porque foi o que me fez entrar na carreira financeira, né? Olha isso. Olha isso. Então, eu vou pedir para que você fale um pouquinho de você, Ellen, desse amor seu pelo Plano College. E aí a gente já começa nesse bate-papo. Sejam muitos bem-vindos ao Café das 5 com a Dani, Olha, transmitido agora às 4. é isso aí, muito bom, muito bom. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de vir participar desse café com você, viu? E assim, eu acabei entrando na carreira financeira muito motivada por conta dos conhecimentos que eu adquiri em relação a esse tema. Quando eu e meu marido, nós estamos aqui há 6 anos nos Estados Unidos e nós viemos com a nossa filha, a nossa Aham. filha mais velha, ela tinha 2 anos na época. E nós temos uma pequenininha que já nasceu aqui nos Estados Unidos. E o que nos trouxe aqui para os Estados Unidos, aquilo que tirou a gente do Brasil, foi realmente o desejo de poder proporcionar para ela uma outra oportunidade de vida, né? Um outro ambiente de vida e que a Olha, gente queria que realmente ela tivesse acesso a uma educação de primeiríssimo mundo. Né? Quando nós viemos, nós somos de São Paulo, e São Paulo, de fato, tem escolas maravilhosas, né? A gente tem acesso, sim, a uma educação muito boa no Brasil, em determinadas escolas particulares, mas a gente percebeu que aham. estava tendo um movimento no Brasil de uma verdadeira evasão de talentos, de pessoas muito boas, Ah, pessoas muito uhum. competentes, que estavam agora buscando oportunidades nos Estados Unidos, em outros países. E eu comecei a perceber, nós começamos a perceber essa migração, né? Essa evasão de pessoas muito boas que estavam deixando o Brasil e buscando realmente um recomeço, uma nova vida em outros países. E foi isso que nos trouxe para cá também. Sim, pela qualidade de vida, por novas oportunidades. Eu sempre Aham. falo, o Brasil é um país maravilhoso e cheio de oportunidades, mas aqui a gente tem Sim. outras portas abertas, né? E para nós foi uma decisão maravilhosa. E o que nos motivou mesmo foi isso, sabe? Querer que a nossa filha, naquela época, só tinha minha filha mais velha, pudesse ter acesso mesmo a novas oportunidades, uma educação de primeiro mundo, experimentar esse outro mundo, né? E, E daí aqui e tem- na minha busca por saber um pouco mais, porque eu cheguei aqui e tudo era muito novo, né? Também não sabia exatamente como que funcionava. ah, A gente ouve dizer que nos Estados Unidos a educação é de primeiríssimo mundo e ela é gratuita. E daí você chega aqui e você aham. descobre que não é bem assim, né? A gente descobre que não é bem assim. Por trás de uma grande mulher sempre tem uma Ah, grande pois é. história, né? Olha isso. Dá um oi aqui para a Ah, que Flávia, que acabou linda! de entrar, a Eva acabou de entrar, o Aurélio, o Jonathan. Sejam muito, muito bem-vindos. Compartilhe essa live com todas as mamães, papais que vocês conhecem. Vamos falar sobre como planejar hoje a universidade para o seu filho. E aí a gente vai bater um papo aqui. Eu recebi algumas perguntas que eu vou estar compartilhando aqui e a gente vai Excelente, trocando excelente. experiências, tá, Joelle? Excelente. Maravilha. Então vamos lá. Eu acho que o melhor ponto, vamos começar falando o que é o plano Sim. college, Aqui né? nos Estados Unidos é muito comum as famílias começarem esse planejamento para os filhos já muito cedo, né? Então, o que acontece? O que eu descobri quando eu cheguei aqui? Que a educação aqui nos Estados Unidos, de fato, ela é de primeiro mundo, só que ela também custa preço de primeiro mundo. Sim. Isso foi um grande choque, porque a Aham. educação, ela é gratuita até o high school. Depois, toda aquela conta que você não pagou a vida toda, ela vem toda de uma vez. Principalmente se você estiver falando realmente das top universities aqui dos Estados Unidos, né? Daí, realmente, o preço vem todo de uma Sim. vez. Então, as famílias Aham. americanas tendem a começar desde pequenos a guardar um valor, né? Fazer uma reserva para os filhos, para que eles possam já ter esse dinheiro Sim. disponível para quando os filhos forem para a faculdade.
Então, foi um movimento que eu Uhum. observei. Logo que a minha filha era muito nova, assim, a gente estava aqui há poucos anos nos Estados Unidos, eu já tinha, assim, algumas mamães da escola que me falavam assim, e aí, já começou? Qual plano que você escolheu? E falando de vantagens e Olha aí. desvantagens, eu falei, gente, meu Deus, não parei para pensar nisso ainda, né? E daí eu falei, nossa, realmente é necessário. Necessário. E o percebe é que muita gente não tem essa visão, né? Acredita assim, eu vou esperar minha filha crescer para começar a pensar nesse assunto. Igual como você falou, você já foi percebendo pelo movimento das mães ao seu redor, que aqui culturalmente, né? Falando da cultura americana, eles já começam cedo a olhar isso, né? Então, assim, o momento é já, né? Você já tá Pode grávida, pensar já sim, pode pode pensar, pensar né? sim. É Bem, legal porque isso foi uma coisa muito boa para mim, porque eu estava cercada ali por mães que não eram só brasileiras, né? Mas muitas mães americanas também, então eu pude perceber esse movimento. E o que acontece? O americano, ele tem uma visão de longo prazo, né? Eu acho que o brasileiro, até por conta das sim. circunstâncias, da nossa história, né, do nosso país, a gente já viveu tantas mudanças de moedas, por exemplo, que a gente não projeta a nossa mente para É, pensar tão a longo prazo assim. É como as não. pessoas que às vezes nos procuram para fazer Uhum. planejamento, para poder ter renda passiva, de repente se aposentar, quase na hora de aposentar. Daí realmente é muito tarde. É Então, às verdade. vezes eles me falam assim: quando então que é a melhor hora de eu começar um planejamento para os meus filhos? Eu falei: olha, isso tudo, o que a gente está falando, na verdade, nada mais é do que uma conta matemática. Quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você precisa colocar nessa balança, né? Então, assim, quanto mais tempo, menos Essa dinheiro. Agora, se você já está muito atrasado, você precisa colocar muito dinheiro para equilibrar a falta de tempo. para Então, para minha filha equilibrar. mais velha, eu comecei com 4 anos, quando eu Ah, conheci um pouco melhor essa carreira. E para minha filhinha pequena, eu já comecei assim que ela nasceu. Eu tenho até uma foto dela que é super emblemática para nós, que foi o presente de 1 ano de idade. Nós demos para ela uma pô, pastinha com o contrato dela, que é o planejamento para que ela possa. Ela tem total. que é, a gente planejou de uma maneira que, se ela for para a faculdade, o dinheiro está ali, ou dependendo de onde legal. ela for, ela vai ter grande parte do dinheiro ali. E se ela não for para a Aham. faculdade, porque a gente vive num mundo que é difícil a gente dizer hoje, né? Onde nossos filhos vão estudar, se vão O que estudar, porque existem muitas carreiras hoje que não necessariamente precisam passar por uma formação superior, né? É que a gente vem de uma formação super tradicional, que eu cresci num mundo que meu pai falava assim: é, você pode fazer o que você quiser, portanto que você se forme. Então não existia isso. Mas é claro que hoje existem grandes empreendedores que talvez não vão passar pela faculdade. sim, Talvez ela vire uma é youtuber verdade. famosa, não sei. É que tá enorme, né? Bem dizer, assim, tem várias oportunidades e a pessoa pode ser bem sucedida, não necessariamente precisando ir para a faculdade, né? Igual você falou, ela pode ser uma youtuber famosa e não É. querer ir para a universidade de Então, isso é fato, uma né? coisa bem importante, assim. A gente planejou de uma maneira que, se elas forem para a faculdade, o dinheiro está lá. Se elas não forem para a faculdade, a família tem flexibilidade para usar o dinheiro. Então, nossa, Isso é eu acho isso uma maravilhoso, das isso é coisas mais fantástico. importantes, porque a gente também não quer ficar engessado, né? E a gente está falando de repente nossos filhos não irem para a faculdade, mas e se de repente nossos filhos ganharem uma bolsa integral, por exemplo? A gente torce por isso, né? Nossa, ganhou uma bolsa integral, Com certeza. não precisa usar o dinheiro que foi guardado. Maravilhoso. Então a gente vai usar o dinheiro que foi guardado para outra coisa, né? Talvez para ajudar a montar um Nossa, negócio, para dar entrada numa primeira casa, não sei, né? O que quiser. uhum. Mas o importante é que o dinheiro tá lá, foi planejado, tá organizado, você ganhou, esse dinheiro cresceu ao longo do tempo, né? E às vezes um pouquinho virou Isso, um bolo grande, né? Vamos exato. lá. Tem uma pergunta aqui, Ellen, que eu recebi. Fala assim: qual o custo médio de dívida de empréstimo para Olha, faculdade na Flórida? hoje custa para ir para Flórida. Eu tenho até essa estatística bem forte na minha cabeça, porque eu vi, eu dei uma aula de finanças recente sobre isso,
Então, meus valores são bem atualizados, tá? Hoje, para você frequentar a melhor faculdade do ranking, tá? A melhor faculdade do estado da Flórida, que é a University of Florida, ela fica em Gainesville, o número 1 do estado, e ela ocupa a posição 34 do ranking nacional. Custa para alunos in-state, eu vou explicar para você o que é a diferença do in-state e out of state, tá? Para um aluno que reside na Flórida, que sempre residiu na Flórida, custa 21 mil por ano, tá? 21 mil dólares por ano. E é estimado que o aluno demore 4 anos para se formar, tá? Ao passo que esse valor, ele fica pelo menos o dobro para um aluno que vem de um outro estado. Então, hoje a gente está falando de mais ou menos uns 45 mil, somando tudo, né? Para essa pessoa, para esse mesmo jovem que vem de um outro estado estudar aqui na Flórida. Então, deixa eu explicar para você essa diferença, tá? Existe um tipo de tuition que a gente chama de tuition in-state e uma tuition out of state. Por que existe essa distinção? Porque os estados, eles querem reter os seus talentos. Pensa só, uma criança que durante toda a vida frequentou, por exemplo, as escolas públicas aqui na Flórida, usufruiu de tudo que o estado pôde oferecer, né? Durante toda essa formação de elementary até high school, ela conheceu tudo, usufruiu de tudo, foi uma criança formada pelo melhor que existia aqui no estado da Flórida. O estado agora não quer perder essa pessoa, esse jovem, agora que ele vai começar a sua vida profissional, para um outro estado. Então, o que eles fazem? Eles oferecem tuitions diferenciadas para que esse aluno estude aqui e provavelmente fique aqui, né? Quando se formar. Olha isso. E isso também serve para qualquer outro estado, né? Se a pessoa é da Flórida e vai para Massachusetts, mesma coisa, né? Exatamente. Que legal, né? Muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Além da mensalidade da faculdade pública, qual outros custos envolvidos? Você até falou aí, né? No caso, vem a mensalidade, tem também o dormitório, né? Às vezes a criança fica no próprio sede da faculdade, né? É muito comum. Essa parte de alimentação e moradia chama room and board. Então, quando você for matricular os filhos, talvez você vá perceber que existem 4 grandes contas que você vai ver num pagamento de college, né? Então, vai vir uma parte que chama tuition, que é o que nós conhecemos por mensalidades, mas aqui é comum a gente pagar anualidades. Tá? Então, é de fato aquele valor de contribuição. Tem também a parte de room and board, que é de moradia e alimentação. Isso porque, geralmente, as crianças, já não são mais crianças, né? Esses jovens precisam ficar em campus, eles residem no campus durante os 2 primeiros anos da faculdade, tá? Por isso que a gente conhece aquelas cenas de filme, né? Que os pais vão levar os filhos, né? Para conhecer o college, daí arruma o quarto das crianças, aquela coisa bem de filme americano mesmo. Eu já assisti bastante esses filmes, gente. Nem imaginava vir pra cá. Deixa eu dar um ei aqui pra Uau. Ladir, minha mãe que pede uma live. Dona Ladir, muito bom. A Vivian, a Luciana, a Aline. A Aline também é mamãe de 2 filhos lindos. Sejam muito bem-vindas, gente. Façam perguntas, né? A Ellen, ela tem um conhecimento, assim, sobre esse tópico que a gente está falando. Ela é especialista, então façam perguntas. Vamos aproveitar essa profissional aqui no nosso Instagram. Uma outra pergunta também, Ellen, que o pessoal está fazendo bastante. Essa é bacana. A universidade pública tem custo nos Estados Unidos e é legal falar isso, porque no Brasil a gente pensa naquelas universidades federais que não tem custo, né? E aqui a pública tem custo, né? A gente pensa, a pública não vai pagar nada. Olha como funciona, assim, né? Como é bem o oposto do Brasil, né? No Brasil, geralmente, a gente estuda a vida inteira numa escola particular para conseguir ter a formação, para finalmente conseguir entrar numa faculdade, né? Na formação superior pública, que são as melhores, daí sem custo. Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Você vem por toda a vida, né? Toda a formação dessa criança até um jovem de uma maneira gratuita, né? Para as famílias que optam pelo ensino público e é de excelente qualidade.
E daí, quando elas mudam para área, para parte do curso superior, aí sim começa a ser cobrado, né? Tem custo. E realmente a faculdade pública aqui nos Estados Unidos, apesar dela ter esse nome público, é só uma nomenclatura, porque diferencia ela de instituições privadas, instituições públicas, mas ela também tem custo. Ela não é gratuita. Gente, temos que fazer o planejamento dos Sim. nossos filhos hoje, né? Tem uma pergunta, em qual momento começar? A gente até falou no iniciozinho, né? Se você já tá grávida, já pode começar, mas assim que nascer, Com né, Ellen? Já certeza. pode fazer, Olha, né? essa semana mesmo, acho que faz umas 2 semanas que eu entreguei o planejamento de um bebezinho que ele tem 20 dias, gente. Mas assim, foi uma super alegria. É de uma família que já conhecia o nosso trabalho, que já era cliente nosso. E daí, quando ela engravidou, ela falou: quando o meu segundo filho nascer, a gente já vai começar assim. Nasceu, vamos fazer. Daí, com 20 dias, na Já vamos fazer. verdade, quando ela tiver certidão de nascimento, já pode fazer. Olha isso. Pois é. Qual plano você sugere para que eu faça o planejamento financeiro com rendimento Legal, e sem legal, vamos lá. risco? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês, então, Boa. dos tipos de planos mais comuns que existem, tá? Que a gente encontra mais por aí. Um dos mais famosos, inclusive tem muito em outdoors, né? A gente vê muito assim pela cidade, a gente recebe muita ligação, e-mail marketing. É um plano, aqui na Flórida chama Florida Prepaid, tá? Todos os estados têm algum tipo de plano pré-pago, tá? E o que acontece? As famílias Aham. vão pagando ao longo da vida, né? Esse plano, e daí quando a criança chegar na idade da faculdade, o plano já está quitado. Então, isso é um plano pré-pago. Existem algumas vantagens e algumas limitações desse plano, tá? Então, eu vou falar. O plano pré-pago, o Florida Prepaid, por exemplo, eu acho ele um excelente plano. Qual que é a vantagem? Ele vai Aham. garantir uma tuition pré-paga, tá? Então, quando a criança chegar lá, aquele curso já está pré-pago. Mas Certo. ela é para algumas faculdades da Flórida, tá? Isso às vezes as pessoas se Hum, enganam. Não são para todas as faculdades da Flórida. Quem tiver interesse, consulta lá a listinha hum, para ver se a faculdade que você deseja está coberta ou não por esse plano, tá? A outra limitação é que o dinheiro também ótimo. precisa ser usado na Flórida. E daí, para mim, o que me pegou um pouco em relação a isso, Dani, é porque assim, será que daqui a 15 anos, 18 anos, 20 anos, será que as minhas filhas vão querer estudar na Flórida? Eu não sei. Existe Eu não sei. E isso, mais uma exatamente. coisa. Será que o curso que elas querem fazer é bom na Flórida? Porque eu também não quero que elas se conformem, de repente, em fazer uma faculdade mediana ou menos do que o excelente, né? Porque a gente veio para dar uma educação de primeiro mundo. Então, a gente quer que ela estude num lugar Era, top, no melhor que tem. Porque, de repente, aqui na Flórida não sim. é famoso por esse curso. A gente sabe muito bem que as pessoas que vão mais para a área de tecnologia, por exemplo, vão estudar lá na Califórnia. Boston, por exemplo, é super conhecido também pelas Aham, faculdades, né? Massachusetts. Então, e a Flórida, infelizmente, sim. não é um estado tão conhecido pelas suas escolas, né? Então eu parei para pensar, eu falei, olha, o Florida É verdade. Prepaid é muito interessante, porque eu chego lá com a conta quitada, né? Porém, será que vai Aham. ser que eu vou saber que se minhas filhas vão querer estudar aqui na Flórida? E depois, será que vai ser bom para elas? Né? Então, essa limitação eu vi como um fator negativo que me levou para alguns outros tipos de planejamento, tá? Um outro plano também bem comum aqui Certo. nos Estados Unidos, que a gente ouve bastante falar, e a gente ouve bastante falar porque ele é comercializado pelos bancos. Então, eu já fui, quando eu vou no meu banco, na minha agência, a minha gerente sempre me chama lá para a salinha e fala para mim: e aí, você já fez um 529, um 529 para os seus filhos? E assim, o 529. 529 ele é bem interessante. Eu gosto também, porque ele não tem a limitação Aham. do estado. Então, a criança pode estudar onde desejar, tá? Onde quiser. O plano, ele é nacional. E ele tem uma grande vantagem Isso de que o dinheiro, ele cresce tax-free.
tá? Então, você não paga imposto no rendimento desse dinheiro se a utilização desse dinheiro for para a educação. Então, é somente para a Hum. educação, tá? Isso quem vai avaliar é o próprio plano na hora de fazer a retirada do dinheiro. Então, se você quiser, por Uhum. exemplo, seu filho acabou ganhando uma bolsa, não vai precisar usar o dinheiro do plano. Para você resgatar o dinheiro, você precisa pagar 10% de multa e mais os taxes, né? O imposto no lucro que você teve, porque o dinheiro fica investido e ele vai rendendo, né? Então, nesse lucro que você teve ao longo dos anos, você vai tributar. E que acabou sendo também um fator que eu achei negativo, uma limitação. Outra coisa também é que ele corre o risco do Exatamente. mercado. O mercado é volátil, né? E esse é um dinheiro que, para mim, como mãe, eu digo como mãe, para mim, ele era um dinheiro que ele tinha que ser investido em algo conservador. Por mais que eu tivesse um horizonte Nossa, longo, né, a gente está falando de repente 18 anos, né, 20 anos para esse dinheiro render, para mim era um dinheiro muito conservador, sim, porque eu fazer, para mim isso é vital, assim, como coração de mãe. O dinheiro tinha que estar lá na hora que elas precisassem usar. Pode ser que eu ganhe muito, sim, mas pode ser sim. que eu perca. Então, não quero correr esse risco. Não com esse dinheiro. Esse dinheiro eu quero ter certeza que vai chegar lá Ou na hora que eu precisar. o 529 não tem uma estabilidade, né? Tá de acordo com o mercado financeiro. É, Subiu, sobe, ótimo, lucro, mas cair tem aquela decepção com o dinheiro tão precioso, né? Que é destinado à exato. educação dos filhos, né? Então, tem um caso a pensar. Mas eu sei que É, temos um super-herói aí, né? No meio disso, que protege de todas essas situações. E, inclusive, tem um formulário que eles analisam, né? O quanto que a pessoa vai precisar de fundos. E o plano indexado já não entra essa nessa é uma das grandes contagem, né? Eu vantagens já que eu até. enxerguei nesse produto que nós escolhemos para nós. E foi o que me trouxe, né, para hoje poder ensinar outras mães também sobre esse assunto. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, como eu te falei, né? Eu estudei sobre o Florida Prepaid, eu falei, olha, legal, mas as limitações que tem não me atendem. O 529, muito bom, Uhum. só que ele tem limitações que não me atendem. Meu coração de mãe ali. E daí eu conheci o plano indexado, que é o Index Plan, né? E daí eu entendi que existem produtos financeiros que permitem com que o dinheiro cresça sem risco de perda. Por quê? Porque são produtos que têm Isso é travas, que têm travas. Então o dinheiro ele rende acompanhando a bolsa. Se a bolsa sobe, o dinheiro do nosso plano também sobe. Agora, quando a bolsa cai, o dinheiro fica verdade. parado. Você não ganhou, mas também não perdeu. Isso é E fica ali. o coração e Exato, dá uma porque assim, é o acalmada, dinheiro do né, futuro Ellie? das minhas filhas. Eu não posso, né, brincar dessa loteria, né, dessa montanha russa. E eu entendi o Aham, grande poder de você nunca perder dinheiro. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Eu posso estar falando exatamente. agora, verbalizando isso, mas você só vai entender quando você se debruçar em cima dos números, como eu fiz, e entender que quando a gente perde dinheiro, a gente entra dentro de um buraco. E quando o mercado começa a recuperar, a gente precisa trilhar todo de volta, escalar tudo isso que a gente perdeu para voltar a ganhar. E isso, eu fiz as contas Sim, matemáticas, e eu adoro uma planilha, adoro um número. Eu fiz as contas, eu falei, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu quis realmente ficar é, nesse produto que ele tem uma trava, a gente não corre o risco de perda, e ele acompanha. Se o mercado sobe, sobe até sim, um certo teto, né? Porque a gente precisa deixar também a instituição financeira ganhar parte deles, mas é um teto super condizente com a realidade sim. do mercado. E quando o mercado está caindo, eu não perco nada. Então, o que isso significa na prática? Que eu abro mão de uma parte dos ganhos para que eu nunca participe da perda. Uhum. Eu falei, tá bom, acho Isso é que tá bom, isso fantástico. eu aceito, meu coração de mãe aceita essa troca, né? E o que eu achei legal? Que o dinheiro, ele cresce também tax-free. Lembra que o 529 ele era tax-free? E daí, só quem paga taxas Uhum. sabe como dói pagar taxas. Então, eu falei Oh, assim, eu falei, olha, um produto oh. tax-free, gente, vocês não fazem uma noção. Não fazem uma noção. A diferença que faz.
Diferença não pagar taxas. faz. Tá? Que senão, praticamente, você vai pegar do que você lucrou, pegar um terço e dar para o governo, né? Um terço, gente, é muito, né? É um terço que, de repente, pagaria Sim. um valor expressivo da parte da faculdade, né? Então, eu falei assim, olha, tax-free também é importante para mim. Então, ponto positivo. E o... Ponto positivo. Desculpa. Olha aí, mamães, vão anotando tudo que foi dado aqui, dicas preciosas. Nós estamos fazendo comparação de planos, já falamos sobre o pré-pago, já falamos sobre o 529 e agora estamos falando do plano indexado. Olha isso, papel e caneta na mão, que já foi dito aí os pontos positivos e negativos e qual que é o melhor, né? Já foi dada Eu aí não a quero nem dica. ser tendenciosa e dizer melhor ou pior, mas foi assim, diante de tudo que eu estudei, o que mais atendeu Sim, a minha necessidade, principalmente em relação à flexibilidade, entende? Porque é difícil a gente saber o que os sim. nossos filhos vão decidir fazer lá na frente, lá no futuro. Exato. Isso eu já ia até falar mesmo. Esse plano indexado, em relação se, igual a gente falou, né? Se os filhos, as crianças vão querer estudar ou na Flórida, ou em outro estado, ou de repente nem vão querer, ou vão Não ganhar uma bolsa, não interfere, vai interferir, né? Já para acessar não tem. ele, não tem Para limitações, falar bem né? a verdade, o plano indexado nada mais é do que um cofre, tá? Você compra um cofre para guardar dinheiro dentro e quando você for começar a utilizar, você saca do teu cofre. Ele é muito semelhante a uma conta bancária, né? Só que a gente guarda num lugar que ele vai ter uma série de rendimentos diferenciados, mas é uma conta que não tem limitação de uso. Então, se você quiser pagar a faculdade, você paga. Se você quiser abrir um negócio, você abre. Talvez o plano esteja com. O desenho que eu fiz para minha família foi bem assim. Talvez o plano esteja com um Aham. rendimento tão bom, o mercado esteja performando tão bem, que valha mais a pena eu pegar um empréstimo estudantil para as minhas filhas irem para a faculdade, do que de fato eu usar o dinheiro que eu guardei. Entendeu? Então, isso tudo eu vou avaliar quando E chegar lá na frente. maravilha, te dá a opção de escolhas, né? E de estar vendendo nesse período todo, sem risco, né? Isso é fantástico. Tem uma perguntinha aqui. Qual idade devo programar para fazer a retirada do valor do pagamento do financiamento da faculdade do meu filho? Essa pergunta é boa. Então, como que geralmente eu aconselho as mamães, tá? Ou as famílias. No geral, É. as crianças vão para a faculdade com 18 anos. Então, quando o seu filho fizer 18 anos, o Aham. que que você vai fazer? Você vai aplicar para todas as bolsas de estudos, grants, tudo o que você conseguir, todo o dinheiro de graça que existe disponível, tá? Porque existe, de fato, muito dinheiro colocado pelo governo em educação. Pelo governo e diversas instituições, tá? Existem vários patrocinadores, instituições privadas, instituições religiosas, que fazem muita doação de bolsas de estudos para os jovens, até por conta de benefício fiscal, né, para eles. Então, o que que eu falo? Aplique, com 18 Aham. anos, aplique para tudo que tem disponível, tá? E o legal disso é que você faz uma aplicação, uma aplicação única, tá? Existe um formulário que chama FAFSA, tá? Eu vou escrever aqui para vocês verem aqui, ó, FAFSA, tá? Ah, maravilha. Chama-se Free Application for Federal Student Aid, tá? É uma aplicação única. Essa é de instância federal, tá? É do país todo. A gente tem também as aplicações estaduais, que eu também recomendo que você aplique, tá? Então, quando você aplica para o FAFSA, a família vai fazer toda a declaração dos bens, dos ativos que a família tem, das condições, e a, o FAFSA vai analisar qual que é a elegibilidade dessa família para receber o benefício. Então, ela vai receber, de Olha aí, repente, não gente. receba uma bolsa integral, mas receba várias bolsas que na somatória deu valor, tá? Então, lembrando, bolsa de estudos que são os scholarships, é um dinheiro que a criança ganha, não precisa devolver, tá? Ganhou, ganhou. Os grants são também uma outra forma de financial aid que o jovem pode receber, também ganhou, não precisa devolver. E existe ainda uma opção
Show. que se chama empréstimo estudantil. É os student Uhum, loans. E é muito comum aqui aham. as pessoas irem para a faculdade através de student loans. As famílias que não se planejaram, geralmente a única maneira que a criança tem de cursar o ensino superior é através de um empréstimo estudantil. Tá? Tem um seriado Olha só. super Uhum. interessante no Netflix que chama Money Explained. E ele fala de muitos temas do mundo de finanças, né? E tem um capítulo lá que fala especificamente sobre student loan, sobre empréstimo estudantil. E é muito interessante, gente. É muito interessante, mas é triste, né? Porque a gente percebe que isso é uma dívida que Aham. esse jovem ele vai arrastar provavelmente por toda a vida. Por Eles têm muito relatos lá que são da duros, assim, que são jovens, que já não ah, são mais jovens, que não conseguem se aposentar, porque lá na frente ainda tem uma dívida que está se arrastando por toda a vida, né? E não conseguem quitar por conta dos juros e tudo mais. Então, assim, qual que é a ideia? Que a gente consiga ajudar nossos filhos a não precisar, né? Não precisar. chegar, né, nessa É. etapa Mas profissional com essa digamos o dívida, seguinte, né? que você chegue lá na frente e seu filho não conseguiu uma bolsa integral. Ele conseguiu uma bolsa parcial, 50%, por exemplo, tá? Então, seu filho tem Ah, 18 anos, você aplicou para tudo, fez a sua lição de casa, ele conseguiu uma bolsa parcial de 50%. Aí sim, nesse momento, a gente pega um student loan, tá? No mundo de finanças, no mundo financeiro, tudo está relacionado a usar o dinheiro com inteligência. Tá? Então, o que acontece? O sim. student loan, ele tende a ter uns juros menor do que o rendimento do mercado, tá? Então, a gente pega um student loan Ah, para poder pagar a escola, tá? E deixa o dinheiro lá do plano rendendo, tá? Então, esse aluno vai pegar o dinheiro com entendo. 18 anos e ele vai estudar 4 anos e ele vai se formar com 22. Aí sim, eu recomendo que a família tire o dinheiro de dentro do plano. Aí sim, porque o dinheiro cresceu mais 4 anos. Uhum. Olha essa estratégia, gente, que legal. Então você vai deixar o dinheiro crescendo, você vai pegar ali o empréstimo ali mais acessível e depois, com um rendimento que vai ser muito maior, você vai quitar aquele empréstimo e vai super Exatamente, valer a pena. Olha exatamente. isso. E olha só Muito bacana, que legal, Dani. Kelly. Eu penso, isso foi um fator muito decisivo quando eu fiz o planejamento para as minhas filhas, porque isso não é um planejamento que termina no Sim. college, tá? Qual que é a estratégia aqui Aham. na minha casa? Eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, né? A gente, quando elas saírem da Aham. faculdade, ou estiverem para se formar, a gente vai conversar com elas e vai falar: olha, papai e mamãe, durante toda uma vida, guardamos um dinheiro para vocês, né? E agora vocês estão vendo que tem dinheiro suficiente, né? Pagamos a sua faculdade, ou de repente não precisou porque vocês ganharam a bolsa, mas o dinheiro está aqui. E isso para mostrar para vocês o poder de todos os meses guardar um pouquinho de dinheiro. Porque é um pouquinho que eu guardo para elas, não é Olha, muito, Dani. É um pouquinho. É um dinheiro que olha. facilmente eu gastaria na vida aqui, tá? Gastaria comprando coisinhas que eu gosto ali na Marshalls, sabe? No Walmart. A gente gasta. Ah, Só que eu resolvi priorizar e coloquei no planejamento delas. Então, quando elas crescerem, o que eu quero que elas entendam? Que elas continuem, porque esse é um planejamento que elas podem levar por toda a vida. E o que um dia foi um planejamento de college pode se tornar um planejamento de aposentadoria para elas. Então, com olha vinte que e dois anos ou com bacana. Tá 20 vendo? anos, quando elas começarem de fato a ganhar dinheiro, o que eu quero explicar para elas? Filhas, mamãe aguardou para vocês até agora, mas a partir de agora eu quero que vocês guardem. Tá? Então, por Isso, exemplo, para as minhas filhas, eu guardo isso. US$ 200 por mês, tá? Vou abrir aqui para vocês. Guardo US$ 200 é o suficiente para elas fazerem a faculdade aqui na Flórida numa tuition in state, tá? Full, tá? Não preciso de bolsa nem nada, elas nem precisam ganhar nada. Tem que pagar 100% com Aham. US$ 200 por mês. Mas quando elas crescerem, o que eu quero ensinar para elas? Agora, filha, você que vai guardar US$ 200. E elas, e um jovem, Sim, gente, consegue fazer US$ 200, nem que seja fazendo um babysitter, qualquer coisa, entendeu? sim, E a gente está ensinando o quê? sim. Educação financeira para os nossos filhos. Isso é mais valioso do que Isso, dinheiro. com certeza. Isso muda a realidade futura, né?
É fantástico. A Lu deixou uma pergunta aqui. Depois de quanto tempo pode retirar o dinheiro se a pessoa quiser? A gente falou, né, que você orientou com uns 22 anos, né? Se for pelo plano indexado. Pelo plano Isso. indexado mesmo, né, que a gente está falando, que a partir dos 2 anos, né, a gente indica deixar o dinheiro lá crescendo, Lu. E quando a pessoa, o jovem tiver 22 anos, já pega e quita aquela dívida, evitando que ele arraste uma dívida aí ao decorrer da vida. E também ele pode dar sequência aí num plano de aposentadoria futuramente, que o papai e a mamãe deu o exemplo, e aí ele Exato. vai seguir com essa Eu educação recomendo que o dinheiro financeira. fique pelo menos Então, 10 anos, tá, Dani? Pelo menos 10 anos. Esse dinheiro consistentemente aportando, deixando. Lembra que é um lugar que está blindado, não corre risco de perder, ele vai crescendo, tax free. Então, é um dinheiro que coloca ali e esquece. Esqueça por pelo menos 10 anos. sim. Certo. Tem uma pergunta aqui que você já até respondeu com essa resposta. Até qual idade é vantajoso fazer o plano se não fiz quando o meu filho Entende? era bebê? Olha, talvez, como o tempo está curto agora para entrar para pagamento da faculdade, talvez valha mais a pena você começar um planejamento para ajudar seu filho a criar uma reserva, tá? Talvez, se seu filho já está com 15 anos, talvez não dê tempo mais de guardar para a finalidade do college. Mas dá tempo de guardar Certo. para ajudar ele a começar uma vida, entendeu? Porque de repente com 15 ele começa a guardar e com 25 ele já tem um dinheiro para montar um negócio, entendeu? Então assim, não existe Sim, contraindicação para sim. guardar dinheiro. Gente, não existe contraindicação para guardar dinheiro. Guardar para nós mesmos, não é para mim, Guardar não é para você, Dani, não é para o banco, entendeu? É guardar para nós mesmos. Talvez para o college fique tarde, mas seu filho pode ter outros benefícios, pode ter outras coisas. dinheiro, com certeza. E se a gente não fizer isso, né, não se pagar primeiro, a gente vai gastar o dinheiro de outra forma. Depois a gente não vai saber para onde o dinheiro foi. E o ideal é você pagar-se primeiro e você dar destino ao seu dinheiro, né? Você fazer o planejamento da graduação do seu filho, você fazer o planejamento da sua aposentadoria, você planejar a viagem dos seus sonhos e não chegar no final do ano, meu Deus, ganhei tanto É. anualmente, onde esse dinheiro foi falar? Porque, Foi pagar, Dani, olha né? só, Isso é é uma ironia da terrível. vida que eu vejo, assim, claro, a gente trabalha nessa área, mas eu vejo que, assim, é a lei da semeadora. É a lei da semeadura. Existem pessoas que Sim, às vezes acham que vão colher, mas nunca plantaram. Isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. A gente não vai chegar é lá na verdade. idade do college e vai conseguir pagar essa conta se a gente não plantar semente hoje. A gente não vai conseguir se aposentar em algum momento da nossa vida se a gente não colocar uma semente na terra hoje. Não é com 60 anos que a gente tem que começar a planejar para a gente parar de trabalhar, né? Ter renda passiva. Eu, por exemplo, eu falo muito isso, né? Eu amo meu trabalho, meu trabalho é um presente que eu recebi das mãos de Deus, assim. Então, eu amo o que eu faço. Não tenho planos de me aposentar para parar de trabalhar, mas eu tenho plano, sim, de ter renda passiva suficiente para que o meu trabalho seja puramente por prazer. Sim. Sim, é exatamente isso, né? Que às vezes a gente fala assim para parar de trabalhar, mas é bom para nossa mente manter a mente ativa, né? Claro, você pode continuar trabalhando, mas não ter aquela necessidade, né? Igual a gente vê vários senhores aí no Walmart, no Dollar Tree, você vê que já tem 70 anos, que era para estar aproveitando, passeando, curtindo os filhos, os netos, né? E a pessoa precisa. Outro Aí já é mais dia, uma diferente, pessoa né? brincou comigo e falou assim: Ah, mas os velhinhos, eles gostam de trabalhar porque saem de casa, né? Se mantêm ativos, tal, para sair de casa, socializar, né? Eu falei assim, gente, tudo bem. Eles podem Sim, até gostar de socializar, mas eu tenho certeza que eles preferiam estar no cruzeiro de velhinhos do que trabalhando no Walmart, entendeu? é, Socializando com no cruzeiro. Então, enfim, a gente tem que se planejar, a gente tem que se planejar, essa área financeira, a gente tem acesso hoje, né, a tanto conhecimento.
A informação está na palma da nossa mão, né? Olha só que chaves preciosas foi entregue agora nessa live. Várias pessoas têm certeza que não sabiam dessa comparação de planos, porque igual você falou, às vezes não é cultural da gente preocupar com isso, né? Assim, quando o filho tá ali com 2, 3 anos, mas quando você se supre de informações, você toma a decisão certa, né? Isso é incrível. A Adri falou assim: só cheguei agora, vai ficar gravado? Dan, Vai sim, tem uma Adri, vai ideia ficar aqui. gravado para você. Vamos chamar a turma, vamos chamar a turma. Quem se interessar, quem quiser entender um pouquinho mais, e eu posso ir até um pouquinho além, tá? A gente pode ajudar a mostrar alguns números, tá? Específicos para o seu filho, tá bom? Então, de repente, a gente faz algumas simulações e ajuda. Vamos convidar todo mundo para vir participar de um aulão com a gente na semana que vem? Vamos convidar e Vamos, daí a gente explica vamos sim. essa estratégia em detalhes. Eu posso me aprofundar um pouquinho mais, principalmente nessa parte do financial aid, de como que a gente faz a estratégia combinando a bolsa de estudos mais o planejamento. Posso dividir com vocês mais algumas chaves aí, mais alguns segredos. E Ai, e a gente ir realmente a am- fundo com cada família e poder fazer uma simulação. De repente já tem um filho um pouco mais velho, já está com um filho de 10 anos. Então a gente entender como que a gente pode fazer um planejamento para atender a necessidade de uma criança de 10 anos. Que é totalmente diferente de uma criança que tem 2, maravilha. né? E daí a gente vai ali no Sim, detalhe sim. explicando para as pessoas. Vai ser um atendimento personalizado, mostrando a realidade de cada família e um aulão com muito mais informações. E olha que essa live teve muita informação. O aulão vai ter mais informação. Seguinte, todo mundo que estava aqui nessa live já ganhou. Só me manda um eu quero, que eu vou mandar o link. Vou deixar também aqui no Instagram. Se tiver como deixar o link no Instagram, vou deixar. E quem assistir depois, que vai ficar gravado, me manda também um eu quero. Próxima Vamos fazer quarta, pode próxima ser. quarta, Ellen? Vamos Quarta? fazer. Fechou, combinado. Então, vamos finalizando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos nossos convidados. A Lu perguntou, nós já respondemos para ela. Tem algumas perguntas aqui de bolsa, que foi o que a gente falou, né? Que Na aula da a gente já falou de bolsa anteriormente. quarta-feira, eu vou entrar em detalhe quais são as aplicações que a gente tem que fazer para conseguir as bolsas federais e estaduais, tá? E, Ah, e, o, e o principal, perfeito. qual que é a estratégia? O que, que a gente tem que mostrar dentro dessas aplicações para conseguir o maior benefício possível? Porque qual que é a ideia, né? Que a gente não porque se a gente declarar que a gente tem muitos ativos, se a gente declarar tudo que a gente tem, pode ser que a gente consiga menos ajuda, né? Sim, Então, por exemplo, uma é criança verdade. que já tem um Florida Prepaid, ela fica numa posição desvantajosa em relação a uma criança que não tem. Porque por que o governo daria uma bolsa para uma criança que já tem um plano pré-pago, né? Então, existem estratégias para a Sim. gente conseguir melhorar, né, e conseguir potencializar o ganho que a gente pode conseguir das bolsas. Tá? Eu vou anotar esse ponto aí para a gente falar no aulão da quarta. Maravilha. E para a gente finalizar, então, Ellie, qual conselho você deixa aí para as mamães e para os papais sobre esse tema que foi Olha, a discutido gente tem que hoje? investir nas sementes mais frutíferas da nossa vida, que são os nossos frutos, que são os nossos frutos. Gente, o plantio, ele pode ser opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, nós, como Olha, mães, como pais, investir no futuro dos nossos filhos, não tem nada que a gente vai ter uma colheita mais abençoada, mais satisfatória, mais alegre, que a gente vai desfrutar mais da alegria do que realmente ver o sucesso dos nossos filhos, né? sim, Como e de uma maneira certeza. suave, de uma maneira tranquila, conseguir proporcionar isso para eles, né? Deixar eles começarem a vida Isso. já um pouquinho mais avançados, né? Começar a vida já, Sim, já com o pé mais avançado ali na linha de chegada. como se diz, né? A gente tem o poder de eliminar certos obstáculos que a gente encontrou nas nossas vidas, né? Então, por que não você e por Uau, que não muito boa essa agora, né? frase. Por Essa que que é a não? questão. Por que não agora? Isso mesmo. Não existe Não contraindicação para agora. guardar dinheiro para si próprio.
Exato, exatamente. Querida, eu queria te Imagina. agradecer, foi uma honra receber aqui, me sinto realmente honrada. Gente, a Ellie é uma pessoa que eu admiro demais, eu me sinto honrada de caminhar ao lado dela. E vamos nos encontrar aí na quarta-feira para avançarmos aí nesse Vamos, tema vamos tão sim, com importante, né? certeza. Vai ser um prazer. Quero ver a sala cheia. Vamos lá, hein?